İnşallah abim ilk geceden öfkeye kapılıp da mukadderin boğazına yapışmamıştır. Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Para ser informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir ao vídeo completo e ativar o sino de notificação. A chegada de Metin à mansão cria um efeito chocante em todos. Metin encontra Min. O meu está chocado. Ele abraça a mãe. Sinem diz que não há nada a temer, minha filha. Mukadder diz, minha querida, você sabe quem é? Metin se vira para a avó e diz, não faça isso. Siam, leve a tia Min para o quarto dela e entregue a ela se quiser. Sinem pega Min e sobe as escadas. Aizu pergunta à mãe, aquele é realmente o Sr. Metin? Depois eles vão para a cozinha. Ainda temos tempo de contar a Siam Metin e Min quem ele é. Ele diz que tudo ficará bem. A chegada de Metin chocou a todos. Engin e Sila foram ao cinema. Mas Sila não entendeu nada do filme porque sua mente estava em Metin. Engin diz a Sila, você também se perdeu no filme. Sila pergunta, você me assistiu em vez de assistir a um filme? Engin diz, não, isso não é verdade. Sila diz, então você não quer me assistir. Engin diz que eu não quis dizer isso. Eles riem. Quando eles entram na sala de estar, Sila vê rosas no chão. Engin, o que essas pessoas dizem? Engin pergunta, você não gostou? Sila diz, gostei muito. Engin diz, vá em frente. Sila continua caminhando. Quando ele se vira, Engin está de joelhos e tirou um anel do bolso. Enquanto isso, na mansão, Min pergunta à mãe quem era aquilo. Sinem diz que ele é alguém que todos nós conhecemos, ele não é um estranho. O meu diz porque ele queria me abraçar, eu estava com tanto medo. Sinem diz que é porque ele te ama muito. O meu diz, ele me conhece? Sinem diz que sim, ele sabe sobre sua infância. Ele disse para ir para a cama e conversamos amanhã. Metin está na sala de estar e diz, minha cabeça está tão confusa, é como se nada tivesse acontecido esse tempo todo. Mukadder diz que, já que você está aqui, nada mais importa. Então Fadime foi informado de que Metin estava com fome. Prepare um prato, ele diz. Nesse momento, a campainha toca. Olhe primeiro para a porta, diz Fadime. Dager diz, deixe-me dar uma olhada. Siam diz que vai cuidar disso. As noivas chegaram a Sinem. Siam sai e diz que você se deu ao trabalho de chegar até aqui, mas desistimos. O rapaz que quer casar com Sinem diz, se dizes que é uma casa de raparigas, uma casa de coqueteria, se pensas que voltaremos, estás enganado. Siam, essa é uma decisão que discutimos e tomamos em família. Ele diz boa noite. Metin pergunta, um convidado está chegando? Mukadder diz que não, Siam Gurur veio, então os preparativos foram feitos para que pudéssemos estar todos juntos como uma família. Metin pergunta quem é Siam Gurur. Mukadder diz ser o filho mais velho de Siam. O segundo está a caminho, ele diz. Sinem chega à sala de estar. Metin, espero que você não tenha dito nada ao Min. Depois que eu me recompuser, quero falar com ele pessoalmente, ele diz. Sinem diz que não disse nada porque pensei a mesma coisa. Depois vem Siam. Metin pergunta quem veio. Mundo, não importa quem vem ou vai. Ele diz, você está aqui, não há nada mais importante do que você. Enquanto isso, Meli viu Metin chegando. Ele viu ele e Sinem se abraçando. Ele pensa sobre o que aconteceu. Ele está realmente arrependido. Meli realmente amava Sinem. Meli senta-se sozinha e chora. Como você acha que Meli vai superar essa situação? Um acidente aconteceu com Siam Metin há 8 anos. Seu carro saiu da estrada e caiu no mar. Ele diz, você não se lembra? Texto, não me lembro. Escuridão, apenas escuridão. Sinto como se tivesse saído de um poço sem fundo.
Ele diz que 8 anos inteiros se passaram no escuro. Como você foi até a fatídica delegacia, filho? Ele diz: você teve uma boa ideia. Meting, se eu estivesse naquela escuridão, não teria conseguido entender. Mas é como se eu tivesse acordado. Ele pergunta: então como você se convenceu de que o corpo era meu? Quem me identificou? Mukader, entrei no necrotério, filho. Estamos procurando por você há dias. Eles retiraram o corpo do mar. Nada estava claro. Metin pergunta à mãe como ela se convenceu de que era eu. Mukader, você se lembra da cicatriz no seu joelho? Você caiu da moto e ficou uma cicatriz no seu joelho. Havia a mesma marca. Ele diz: achei que fosse você. Siam, não vamos ficar entediados falando sobre o passado agora, irmão. Ele diz: descanse um pouco. Tio de Sinem, espero que meu sobrinho melhore logo. Vou-me levantar agora. Ele diz que levará a mãe e o pai de Sinem para visitá-lo o mais rápido possível. Metin concorda. Sinem se despede do tio. O tio dela disse a Sinem: minha filha, olha, Metin chegou. Você não sabe o que está escrito em seu destino. Seu marido saiu. O outro está lá fora. Não entendo como funciona, mas todo o resto é mentira. Abraça o pai do seu filho com as duas mãos. Não faça sombra sobre seu coração. Agora as coisas mudaram. Seu marido também voltou. Só para você saber, sempre que estiver em apuros, seu tio estará aqui. Vamos, diga adeus e vá embora. Mais tarde, Sinem e Metin sobem para o quarto. Sinem não sabe o que fazer. Ele caminha em direção ao texto. Ele diz que quer tomar um banho. Claro, Sinem. Ele diz: deixe-me encontrar algumas roupas para você. Metin pergunta: roupas? Onde estão os meus? Sinem diz que achamos que é uma tradição. O texto diz que os pertences dos mortos são distribuídos, é claro. Ele pergunta: você não guardou algumas peças como lembrança? Ele olha nos olhos de Sinem. Sinem não consegue olhar. Meting, eu entendo, fala com minha mãe então. Ele diz que encontrará alguns pedaços de alguma coisa. Quando Sinem vai embora, Metin diz que não há mais nenhum vestígio de mim. Eu realmente não consigo acreditar em Siam Kader. Meu irmão está aqui agora, são e salvo, em seu quarto. É como uma piada. Enterramos outro corpo. Eu o chamei de meu irmão. Como você não percebeu, mãe? Ele diz: destino, como eu disse, pela marca no joelho dele. Ele diz: você está me culpando agora? Siam, não, eu não te culpo. Estou com raiva de mim mesmo. Porque não fizemos um teste de DNA. Ele disse que estávamos com pressa. A adaga parece que alguém pegou e escondeu. Ele diz isso como se tivesse voltado depois de 8 anos. Mukader pergunta: com que direito você faz comentários sobre nossa família? Siam, amanhã em breve será uma de Veluglu. E ela está carregando seu neto. Dager está realmente dizendo a verdade. Meu irmão não consegue ficar sozinho todos esses anos. Ele diz que alguém deve tê-lo ajudado. O destino nos confunde sem motivo. Ele diz que você está seguindo a mente dele. Anser diz: senhora Mukader, você me entendeu mal. Mukader, mesmo que você seja a noiva de Devluglu, você não pode interferir em todas as conversas. Conheça o seu lugar. Ele diz: não me faça confrontar meu filho novamente. Ele se levanta e vai embora. Sian diz a Anser: minha mãe está em choque, não preste atenção no que ela diz. Ela busca seu destino. O texto chegou em casa. Não procure mais, ele diz. Sinem vai para Mukader. Mukader, Metin nunca ouvirá sobre o que você fez. Ele diz para Fadima não dizer nada. E se Metin viesse amanhã e visse esse anel no seu dedo? Meu filho veio esta noite para salvar sua mãe. Você sabe o que aconteceria se ele soubesse que eu tinha que encontrar um noivo para minha noiva? Se ele soubesse sobre as coisas que você fez?
Ele diz que Metin não é como Ciana ou eu. Sua mãe deu à luz você na noite do poder. De agora em diante você agradará meu filho. Ele pergunta por que você veio. Sinem diz que Metin quer pijamas limpos. Mukader, eu te mando, você vai. Ela culpa Sinem, dizendo que ela nem guardou um pijama para meu filho. Sinem vai para o quarto. Metin entrou no chuveiro. Como não tinha mais nada meu, usei o roupão no banheiro, ele conta. Sinem diz que tudo é seu de qualquer maneira. Metin pergunta a Sinem, e você? Você ainda é minha? Ele segura o queixo de Sinem e olha em seus olhos. Nesse momento, a campainha toca. Aizul diz que trouxe o pijama de Xianbei. Sinem diz, vista-se confortavelmente e vai embora. Metin olha para o pijama e diz é o pijama do Xian. Enquanto isso, Xian leva Anser para casa. É realmente como um sonho. Meu irmão está em casa, no quarto dele. Guru Xian está em casa. Você está comigo, ele diz. Sinto que depois que eu dormir, tudo vai desmoronar. Ele diz que não quer acordar em um dia em que você não esteja comigo. Dager diz, fique conosco então. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar para ser informado sobre mais vídeos. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.